Imagina só. E se uma coisa, ou melhor, um povo inteiro, que a história disse que estava perdido para sempre, de repente, simplesmente, reaparecesse? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um mistério que, olha, atravessa séculos e parece que está acontecendo agora. Pois é, durante séculos, uma das 12 tribos originais de Israel foi, considerada perdida. E não é que foram exilados ou conquistados, não. A palavra é perdida mesmo, como se tivessem sido, sei lá, apagados da história. Essa frase aqui resume bem o tamanho do mistério. Eles simplesmente desapareceram dos registros. Pensa bem, não teve uma batalha final, não tem um tratado, não tem nenhuma nota de rodapé nos livros de história, nada. Só silêncio. A grande pergunta é, como é que um povo inteiro some assim, sem deixar nenhum rastro? Beleza, então, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar, vamos dar uma olhada nas teorias que tentam explicar esse sumiço todo. Afinal, o que de fato aconteceu com a tribo de Dan? Olha, as teorias são bem variadas, viu? Alguns textos mais antigos sugerem que eles simplesmente migraram, foram para terras que ninguém conhecia na época, sabe? Outros estudiosos, rabinos, acreditavam que eles foram se misturando com outras culturas, até que a identidade deles se perdeu. Mas tinha uma terceira ideia, uma ideia bem mais inquietante, a de que eles não sumiram de verdade. Estavam só esperando, aguardando a hora de voltar, no que chamam de fim dos tempos. E é justamente essa última teoria que faz a ponte perfeita para o nosso próximo ponto. É aqui que a história começa a se misturar com profecia. Porque existe um texto antigo, que por muito tempo todo mundo achou que era só simbólico, que fala exatamente sobre uma reunião. A tal profecia está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 11. Diz assim, ó: naquele dia o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para resgatar o remanescente que sobreviveu do seu povo. Durante séculos, o pessoal olhava para isso e pensava, é uma metáfora, né? Um jeito poético de falar sobre esperança. Ninguém achava que isso ia acontecer de verdade, literalmente. Agora, olha que interessante essa linha do tempo. A gente começa lá na antiguidade, quando a tribo existia. Aí vem o desaparecimento, eles somem dos registros. Depois, um silêncio absurdo, séculos, milênios, em que essa profecia era só uma história, uma simbologia. E de repente, bum, um salto direto para 2025. O exato momento em que essa profecia parece que acordou. E aí a gente avança no tempo e chega no ponto que vira o jogo. Relatos totalmente inesperados que começam a pipocar em 2025. Do nada, umas histórias muito estranhas começam a surgir, vindas de lugares do mundo que ninguém nem lembrava que existiam. Isso mesmo, o ano 2025. É bom deixar isso bem claro, né? A gente não está mais falando de livro de história antiga. Esse mistério está acontecendo agora, no nosso tempo. E do nada, de regiões bem remotas, isoladas mesmo, surgem os grupos. E a alegação que eles fazem é simplesmente chocante. Eles dizem ser quem são, e isso desafia tudo que a gente achava que sabia. Bom, isso nos leva direto para as pistas, né? Agora a gente vai focar no tal emblema da serpente e nas provas que esses grupos trouxeram com eles. É quase como se fossem detetives apresentando um caso que estava arquivado há milênios. E as provas que eles mostram, cara, são fascinantes. Não é só a gente é e pronto. Não, eles têm tradições antigas que batem com textos que estavam perdidos. Uma genealogia totalmente única que não se encaixa com nenhum povo conhecido. Eles praticam rituais que ninguém via há milênios. E o mais impressionante, eles reconhecem nomes super antigos, mesmo sem falar as línguas modernas da região. E junto com tudo isso, vários símbolos estranhos que ninguém conhece, mas que se repetem entre eles. E no meio de todos esses símbolos, tem um que chama mais atenção: o símbolo da serpente. E olha, não é um símbolo qualquer, é o emblema antigo, o que definia a tribo de Dão. É tipo a assinatura histórica deles. Só que essa história da serpente tem um lado meio sombrio. Tem um texto antigo que dá um aviso bem sinistro, na verdade. Diz que Dan será uma serpente à beira do caminho. Então a gente fica com essa dúvida, né? Esse símbolo da serpente é um aviso sobre o jeito deles ou é só a identidade histórica deles e pronto? Essa ambiguidade toda é, no mínimo, perturbadora. E aí a gente vai para a reação oficial. E como era de se esperar, em vez de ajudar a esclarecer, a coisa toda só afunda mais ainda, no mistério. É a parte do silêncio e da controvérsia. A reação oficial, bom, é uma bagunça.
De um lado, você tem os historiadores batendo boca, um discordando do outro sobre se as provas são reais ou não. E do outro lado, as autoridades religiosas, que era de quem a gente mais esperava uma resposta, né? Eles estão num silêncio absoluto, um silício que parece até calculado. E como se não bastasse, acontece uma coisa que joga mais lenha na fogueira da conspiração. Enquanto está todo mundo debatendo e discutindo os documentos mais importantes sobre essas descobertas, de repente viram secretos. São classificados, tirados do alcance de todo mundo. E a pergunta é óbvia: por quê? Tudo isso junto nos leva para a pergunta final. Sabe aquela pergunta que todo mundo está pensando, comentando baixinho, mas que ninguém tem coragem de fazer em voz alta? É essa aqui. Se essa tribo voltou mesmo, depois de milhares de anos, por que agora? O que tem de tão especial nesse exato momento da história para um retorno desses, tão gigantesco e profetizado, acontecer? E aí que vem a parte que dá um arrepio. A frase é a seguinte: Isaías escreveu sobre o retorno, mas ele nunca explicou o que aconteceria depois. A profecia fala que eles voltariam, sim, mas ela não diz uma única palavra sobre o que acontece em seguida, sobre as consequências. Então a questão que fica no ar para a gente pensar é: será que estamos vendo uma profecia de milênios se cumprir bem na nossa frente? Ou será que a história, na verdade, está tentando nos avisar que tem certas coisas que simplesmente nunca deveriam retornar?